Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Hoje a gente tem no nosso seminário de pesquisa científica o recém-doutor Carlos Alberto Treff Júnior. Recentemente defendeu a tese dele, ele vai fazer a apresentação dos dados e resultados que ele analisou durante a sua tese. O tema da tese é atividade física no estudo érico e a sua relação com a mortalidade em longo prazo. Carlos, por favor, fica à vontade. E obrigado pela presença. Obrigado, professor, pelo convite, professor Lotufo, professor Isabela. Boa tarde, Angê, Lígia e todos os demais que estão presentes aí online. Antes de mais nada, agradecer por tudo que os professores propuseram e significam para mim. Ontem foi dia dos professores, e então gostaria de agradecer efetivamente por todos, por tudo que fizeram, me apoiaram e me ajudaram em toda essa trajetória para eu estar aqui hoje. Muito obrigado. Tá? Bom, então, no meu trabalho, eu vou apresentar hoje a apresentação que eu fiz para a defesa da minha tese, e ele tem sobre o título Atividade Física e a Sobrevida após um evento de síndrome coronariana aguda, e esses são os dados do estudo érico. Então, antes de mais nada, contextualizar um pouquinho, então, falar sobre um pouco das doenças cardiovasculares. Então, nós temos as doenças cardiovasculares como a nossa principal causa de mortalidade, tanto no Brasil quanto no mundo, e levando em conta a divisão entre os tipos das doenças cardiovasculares, a gente tem, em primeiro lugar, as doenças coronarianas, as doenças com maior número de mortalidade, e as doenças cerebrovasculares como o segundo maior nesse número. E pensando nos fatores de risco, nos principais deles que levam à questão das doenças cardiovasculares e principalmente das doenças coronarianas, a gente tem o diabetes, a dieta, a hipertensão arterial, a dislipidemia e o tabagismo, juntamente com a inatividade física, que é o que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Então, falando sobre a atividade física e sobre os conceitos dela, então se a gente for pensar um conceito de 1984, de Carstensen, vai dizer que a atividade física é todo e qualquer movimento corporal acima dos níveis de repouso. E quando a gente pensa especificamente em algumas atividades do dia a dia, a gente consegue dividir isso por domínios. Então a gente tem o lazer, que são as atividades que a gente realiza no tempo livre, no tempo de descanso nosso, efetivamente. Nós temos as atividades domésticas, que são as atividades realizadas como forma de manutenção da casa. A gente tem as atividades laborais, que são as atividades que a gente realiza como forma de trabalho. E a gente tem também as atividades como forma de deslocamento ou transporte, que é como a gente se desloca ou se locomove para algum lugar. Como que eu vou para o trabalho, como que eu vou para a faculdade, para a escola. Então, tudo isso é considerado atividade física como forma de deslocamento dentro dos domínios. E pensando efetivamente agora na síndrome coronariana aguda, a gente traz que é um conceito que é uma incapacidade do coração de manter o fluxo sanguíneo. E dentro da síndrome coronariana aguda, nós temos a angina instável, o IAM com supra sem supra-desnivelamento e o IAM com supra-desnivelamento do segmento. E esses foram os que nós estudamos dentro da síndrome e dentro do nosso estudo. E para a gente conseguir diagnosticar essa síndrome, nós contamos com os exames clínicos, laboratoriais e o próprio eletrocardiograma. E aí, pensando na atividade física, porque a importância de se estudar a atividade física dentro do contexto da síndrome coronariana aguda, eu trago aqui um estudo da professora Amy Lee, onde ela analisou a mortalidade no mundo e a questão da expectativa de vida. Então, se excluísse toda a inatividade, ela trouxe, né, que a inatividade física mundial em 2012 era de aproximadamente 31,1%,
E se a gente conseguisse excluir a inatividade física ao redor do mundo, nós tínhamos uma elevação em média de aumento 0,68 anos de vida, da expectativa de vida. E para a América Latina, a média de aumento é de 0,82 anos. Então, isso foi um trabalho especificamente a nível mundial. O professor Leandro Rezende, ele vai trazer o mesmo método, o mesmo estudo, só que especificamente para o Brasil. E ele vai encontrar os seguintes resultados. A inatividade física é responsável de 3 a 5% das doenças crônicas. A inatividade física era responsável por 5,31% e a expectativa de vida, em média, do brasileiro aumentaria em 0,31 anos de vida se excluísse também a inatividade física, considerando todo mundo fisicamente ativo dentro do Brasil. E aí, se a gente for pensar especificamente no nosso trabalho, um trabalho parecido com o nosso, que é um estudo grego do professor Pitsavos, ele vai dizer, ele também estudou a longo prazo a síndrome coronariana aguda e também estudou a questão da atividade física. E ele encontra os seguintes resultados. Com 2.172 participantes de síndrome coronariana aguda, ele encontrou que houve uma diminuição da mortalidade com uma 0,53 de odds, com um intervalo de confiança de 0,30 e 0,93, com essa diminuição de mortalidade para os indivíduos que eram fisicamente ativos. Quando a gente for levar esse estudo especificamente no prognóstico, também junto no mesmo estudo grego, ele vai dizer também um outro dado, que teve um baixo risco de mortalidade entre os fisicamente ativos, e aqui ele investiga a intensidade especificamente. Então ele consegue identificar que o indivíduo que tem a atividade física entre moderada e vigorosa tinha uma proteção e tinha uma chance menor de mortalidade. Já num outro estudo da professora Elizabeth Wang, onde analisou também a mortalidade e as causas pela doença coronariana, o que ela encontra? Ela investiga um estudo parecido com o estudo grego de 10 anos, mas ela encontra que a atividade física não estava associada à mortalidade cardiovascular. Então, se a gente for pensar nessas questões, nessas perguntas de investigação, a gente traz o nosso estudo com o seguinte objetivo. Então, especificamente, geral, né? Então, era analisar o nível de atividade física em indivíduos com síndrome coronariana aguda e a sua relação com a mortalidade no estudo érico. Especificamente, descrever o nível de atividade física ao longo dos 4 primeiros anos do segmento e analisar o papel preditivo da prática de atividade física na sobrevida e na sobrevivência em 4 anos. E como que a gente conseguiu fazer isso? Como que foi feito todo esse trabalho? Então, a gente usou o estudo érico, que é um estudo de coorte de longo prazo, que é a estratégia de registros de insuficiência coronariana, e com pacientes diagnosticados com angina instável e infarto agudo do miocárdio, com supradesnivelamento ou sem supradesnivelamento. E aí, como é que era a rotina e o protocolo? Então, nós tínhamos entrevistadores treinados, eles logo de início, coletavam os dados sociodemográficos. A partir disso, havia um questionário, após os 30 dias, obviamente, né? Então, o participante chegava no hospital com diagnóstico, ele era convidado, depois de 30 dias, ele era convidado a participar, então tinha essa coleta do sociodemográfico. A questão dos usos dos medicamentos foi utilizado para avaliar a atividade física, o IPAC, e os principais fatores de riscos também foram investigados, como hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, história, menopausa e uma série de outras variáveis. E aí, logo de início, eles eram contactados, nós tínhamos os primeiros 30 dias após o evento, depois, por contatos telefônicos, a gente tinha esse segundo contato em 180 dias, e depois nós fazíamos esse contato anualmente com o participante.
Aqui foi o fluxograma que a gente montou com a nossa estrutura da nossa pesquisa. Então, o Érico, ele tinha 1.085 participantes. Antes dos 30 dias, nós tivemos 49 óbitos. 1.036 foram participantes elegíveis. Dos participantes com um questionário incompleto, nós tínhamos 367, então nós excluímos da amostra. No total, final, nós tivemos 669 participantes que nós avaliamos, que foram incluídos no trabalho. E aí, dentro da atividade física, nós utilizamos o IPAC como forma de avaliação. E o IPAC, basicamente, nós usamos, né, esses 3 linhas de cortes. Então, utilizamos como fisicamente ativo, insuficientemente ativo e fisicamente inativo. Onde o fisicamente ativo, ele era o participante que tinha um tempo maior ou igual que 150 minutos de atividade moderada e maior ou igual que 75 minutos de atividade vigorosa por semana. No insuficientemente inativo, era o participante que tinha algum grau de atividade física, porém, ele tinha menos que 150 minutos por semana de atividade moderada e menos que 75 minutos por semana de atividade vigorosa. E quando a gente pensa no fisicamente inativo, nós consideramos que é quando o participante não atendia as recomendações anteriores dos outros pontos de corte. Aqui eu trouxe um exemplo de como era o questionário do IPAC. Então, aqui a gente tem a questão da atividade, então, da atividade física no trabalho. Então, só para a gente ver, a gente tem o número de dias, número de tempo por semana que ele fazia de atividade no trabalho. E aí a gente tem todas as questões, né, bem descritas, como trabalho de construção pesada, trabalhar com pesos, trabalho com enxada. Então, tudo no próprio questionário é bem descrito a questão de como que é feita a atividade física e como se ele se identifica. Da mesma forma, a gente tem também como meio de transporte, né? Então, ó, como você se desloca de um lugar para o outro, incluindo trabalho e escola, seguindo o mesmo padrão de quantidade de dias, quantidade de tempo, e essa medida de tempo e dias, a gente conseguiu chegar no dado que é a quantidade por semana por domínio. Aqui também a gente tem das atividades domésticas, seguindo o mesmo padrão. E as atividades no tempo livre, né, o tempo de lazer. E aí, a nossa análise estatística foi feita da seguinte maneira. Então, nós usamos o teste Q² para as variáveis categóricas, o teste de ANOVA para as variáveis contínuas que tinham a distribuição normal, e o Kruskal-Wallis para as variáveis contínuas que não tinham a distribuição normal. Especificamente agora, pensando na sobrevida, nós consideramos, primeiro, o T0 foi em 30 dias após o evento. Usamos a curva de Kaplan-Meier para fazer essa análise. E a gente também comparou a probabilidade de sobrevida com o tempo utilizando o log rank. Sempre lembrando que o nível de atividade física do T0 é a partir dos 30 dias. E pensando também ainda na análise de sobrevida, a gente analisou com o hazard ratio o dependente no tempo. Então, de acordo com o tempo, a gente analisa a variável, né, o hazard ratio por meio do Cox. Nós utilizamos também o backward stepwise, onde nós incluímos todas as variáveis e a gente foi avaliando e foi retirando uma a uma. As únicas que não foram retiradas foram sexo e idade. E nós fizemos a imputação dos valores ausentes. Então, em alguns momentos tinha participante que não tinha o valor, nós consideramos sempre o valor anterior que ele tinha para a variável, para o nível de atividade física. E aí, dentro dos nossos resultados, a gente tem nossos primeiros dados. Então,
a gente avaliou o nível de atividade física por subtipo de síndrome coronariana aguda. Então, o participante fisicamente ativo, a gente encontra, em sua maioria, sendo o IAM sem supra, da mesma forma, superior também no insuficientemente ativo e no inativo. Os três, eles estão em destaque nesse ponto. Porém, vale ressaltar que a pessoa que tem a angina instável, ela foi segundo lugar apenas entre os participantes fisicamente inativos. Porque se você reparar em todos os outros, ela não tem essa distribuição. Quando a gente pensa no nível de atividade física, especificamente para os fatores de risco, eu peguei os principais fatores que demonstraram. Então a gente tem o fisicamente ativo, o fisicamente inativo, ele teve, em sua maioria, a maior proporção entre os indivíduos com hipertensão, e os indivíduos fisicamente inativos, em sua maioria, tiveram também como o sedentarismo em prioritário. Porém, quando a gente vai pensar na questão do segundo, né, a gente tem o fisicamente ativo como sendo o maior número de diabetes, a maior proporção de diabetes, e a dislipidemia também sendo a maior proporção entre os indivíduos que têm o diabetes, insuficientemente ativo. E aí, pensando ao longo do tempo dos 4 anos, entre todos os níveis de atividade física, os domínios, a gente consegue identificar a proporção entre os homens. Então, em sua maioria aqui, logo de início, nos primeiros 30 dias, a maioria entre os homens eram fisicamente inativos, e ao longo do tempo, a partir do segundo ano, nessa transição do primeiro para o segundo ano, há uma queda entre o fisicamente inativo e há uma elevação entre os fisicamente ativos do primeiro para o segundo ano. A gente pode notar que tem uma leve elevação entre os insuficientemente ativos. Porém, entre as mulheres, a gente encontra um padrão parecido, porém, a gente já nota desde o início dos 30 dias, as mulheres sendo, em sua maioria, fisicamente fisicamente ativa, e a gente nota a queda entre as mulheres sendo fisicamente inativas. E aqui a gente percebe uma pequena oscilação entre as mulheres fisicamente insuficientemente ativas. Aqui eu trouxe também a curva de sobrevida, tá? Então a gente consegue perceber que, obviamente, a gente percebe que o fisicamente ativo, ele tem maior chance de sobrevida em comparação tanto ao insuficientemente ativo e ao fisicamente inativo, e também o fisicamente inativo, ele se mostra sempre o maior risco de mortalidade em comparação aos outros níveis de atividade física. Aqui a gente tem o hazard ratio, e o que estão em negrito são o que está em negrito são os principais, são os valores que eu destaco. Então, o fisicamente inativo, ele teve maior chance de mortalidade, 2 vezes maior em comparação ao fisicamente ativo. O indivíduo que tinha o IAM com supra, ele tinha teoricamente, né, uma proteção em comparação ao IAM sem supra, da mesma forma quem tinha angina instável. E aí tem esse destaque, onde o indivíduo que indicou que tinha sobrepeso, ele teve maior proteção em comparação ao que tinha a obesidade, que foi estatisticamente significativo, em 0,63. E também na fração de ejeção, a gente também tem esse valor, onde tem um maior risco com relação ao indivíduo que tinha a fração de ejeção menor que 50%. Isso quando a gente exclui a técnica de imputação, porque quando a gente vai fazer a imputação...
Aqui, só voltando, então, esse daqui é com a técnica de imputação. Então, se a gente notar, são os valores parecidos com o que eu mostrei anteriormente, né? Então, aqui a gente nota também o fisicamente inativo, a idade aumentando, o IAM com supra, angina instável, o sobrepeso e a fração de volume de ejeção. Quando a gente exclui a técnica de imputação, a gente encontra os mesmos valores em destaque também. Então, tanto com a técnica como sem a técnica, a gente encontrou os mesmos valores sendo estatisticamente significativo. E aí, para a gente confrontar todos esses dados com a literatura propriamente dita, então, a gente encontra, primeiro, a alta proporção de participantes de atividade física abaixo do ideal em indivíduos que sobrevivem a um quadro de síndrome coronariana aguda. A atividade física ela foi associada a menor mortalidade durante o segmento dos 4 anos. E os participantes fisicamente inativos tinham 2 vezes mais chance de risco de morte quando comparados aos fisicamente ativos. E aí, trazendo isso para a literatura, a gente encontra essa alta proporção de atividade de baixa atividade física, a gente encontra tanto nos dados do Vigitel de 2021, onde existem 15% de indivíduos fisicamente inativos. Um estudo alemão que muito parecido com o nosso, onde também estudou a mortalidade e o nível de atividade física, ele encontra 62,3% de indivíduos fisicamente inativos. E o estudo de Vanamiti, onde vai dizer também que tem 41,8% de indivíduos fisicamente inativos. E esses estudos, eles têm alta proporção em diferentes, não só nesses estudos, mas em outros estudos também, eles também mostram essa mesma diferença, essa mesma proporção alta de serem fisicamente inativos. A atividade física sendo associada a menor mortalidade durante o segmento, a gente encontrou também os mesmos dados parecidos no estudo de Pitsavos, que é o estudo grego que eu mostrei anteriormente, um estudo coreano, onde também vai encontrar esse mesmo dado, e o estudo de Al-Shar, que é um estudo que vai analisar indivíduos norte-americanos. E eles encontraram esse mesmo dado, porém, o que eu destaco é que os 3 são populações diversificadas, com locais diferentes, fatores de riscos e doenças prévias diferentes. Então, há esse destaque e a gente consegue encontrar os mesmos valores. E quando a gente vai ver os participantes fisicamente ativos e essa proporção de ser muito mais arriscado, a gente encontra no estudo de Gerber, de 2011, e no estudo de Kim, de 2022, onde ambos os estudos, tanto Gerber, que foi nos Estados Unidos, quanto do Kim, que foi na Coreia, mostraram o maior risco de morte entre os fisicamente inativos, comparados com os fisicamente ativos. Então, a gente tem, dentro do nosso estudo, algumas limitações, né? E a gente precisa lembrar disso. Então, a gente lembra que os nossos participantes são da periferia e a maioria deles não tem acesso à prática de atividade física. E muitos deles não sabem em qual momento iniciar a prática de atividade física pós o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Obviamente que no nosso estudo a gente tem um viés de questionário, por ser um questionário e ele é esse autorrelatado, e há um destaque também onde o IPAC, ele já tem alguns estudos que superestima o resultado do próprio IPAC. E dentro do nosso 3º e 4º ano do segmento, nós tivemos uma queda significativa de respostas para o IPAC. Então, pensando nisso tudo, chegamos à seguinte conclusão, onde ser fisicamente inativo pós a síndrome coronariana aguda aumenta o risco de morte, e é razoável a gente considerar a recomendação do nível de atividade física após os 30 dias do evento da síndrome coronariana aguda. Então agora eu encerro minha apresentação, fico disponível para arguição e para qualquer questionamento dos colegas, dos professores e quem estiver assistindo. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Carlos. Acho que vamos para os comentários, professor Lotufo.
Carlos, uma pergunta que sempre causa confusão. Você está falando em atividade física, inatividade física, depois você usa sedentarismo, né? Eu mesmo, às vezes, não consigo descrever essas definições. Por favor, para a plateia, nos esclareça sobre isso. Ok, obrigado, professor. Quando a gente pensa em inatividade física, a gente está pensando em alguns momentos que ele fez atividade física, quando a gente pensa no próprio IPAC. Quando a gente pensa no sedentarismo, aqui no nosso estudo, logo de início no questionário, tinha uma questão dizendo sedentarismo, sim ou não, né? Então, não é o conceito efetivamente que o participante entenderia, porque o conceito do sedentarismo a gente vai considerar hoje como o tempo que ele fica sentado, né? Então, o sedentário vem do latim do sentar, né? Então, é o tempo sentado que ele ficaria. Então, pensando basicamente nisso, essa é basicamente a diferença principal entre eles. Mas então, o que nós estamos utilizando aqui é no Érico, era uma pergunta qualitativa, sim ou não, como ele entendeu, perfeito. Agora, bom, isso aí é um estudo para a gente discutir causação reversa, assim, é um prato cheio. Mas eu vou ser muito prático. Você fala, o pessoal precisa fazer atividade física. Agora, a gente sabe que, de uma forma geral, quando você fala fazer atividade física, já é complicado. Mas para uma pessoa que tem doença coronariana, o que nós temos que ter de ações específicas para isso? Nós deveríamos ter ações muito bem medidas inicialmente, com professor de educação física, com ergometria periódica para ver a evolução, ou a gente poderia simplesmente falar, joga o rachão aí no domingo e tudo bem. Não, professor, a principal questão disso é a gente conseguir fazer com que o paciente, nesse caso, porque pensando na síndrome coronariana aguda, que ele se sensibilize e que ele entenda a necessidade de fazer isso. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, a gente precisa sim ter algo orientado, ter algo estruturado. Não dá simplesmente a gente deixar ele no rachão, que o risco dele ter algo mais agravante aumenta. Então, principalmente nessa fase, é extremamente importante que tenha a questão da reabilitação, né, a reabilitação cardíaca, né, que, por exemplo, o INCOR faz muito bem isso, das primeiras semanas, de fazer atividade, de seguir fazendo todo esse protocolo. E, obviamente, né, quanto maior a gente conseguir tiver ele perto e a gente conseguir controlar todo o movimento, seja ele com a ergometria, seja ele até mesmo com os wearables, a gente conseguir medir isso e conseguir ter esse resultado muito mais perto, a gente vai ter uma efetividade e até mesmo uma sobrevida até maior no acompanhamento dele. Mas eu acredito e eu recomendo, pensando que a gente tem que ter um professor de educação física próximo dele para poder orientar, para fazer a atividade com segurança e principalmente a gente conseguir prescrever da maneira correta, né? Porque não adianta ver na televisão, vamos fazer 30 minutos por dia. Ele vai fazer e ele pode ter um evento que pode ser pior, mais agravante. Então, é extremamente importante que ele tenha esse acompanhamento. Fazer só algumas complementações, Carlos. Com relação ao nível de atividade física, professor, durante o Érico, durante o segmento, era aplicado o IPAC. Então, aquela classificação entre ativo, inativo e insuficientemente ativo, ela era feita ao longo do tempo, e em especial naquela tabela de apresentação, Sim. Era o dado de 30 dias. Isso. Mas quando o participante chegava no pronto-socorro, a gente aplicava essa pergunta, que é um sedentarismo autorreferido, vamos dizer. Né? Então, ali o que mostra é que as pessoas que se declaravam sedentárias, elas tinham uma maior propensão a continuar sedentárias depois. Né? E também, né, quando a gente começou o estudo, né, Carlos, que a gente começou a
a ver os dados do Érico, a gente viu que, para minha surpresa, pelo menos, né, já sabia que as diretrizes para atividade física não eram tão contundentes quanto são para a população sem doença cardiovascular, né, elas são um pouco mais... não sei se dúbia é a melhor palavra, mas assim, não existia uma certeza tão forte, e não existe ainda. E a hora que a gente vai para os estudos originais, mesmo os estudos observacionais, eles têm muita heterogeneidade. E uma coisa que coloca uma complicação a mais, e que eu acho que aí é talvez um dos nichos do Érico mesmo, né, dos dados do Érico, é ter o paciente com uma doença coronariana que sobreviveu a um evento agudo. Então a gente tem muitos estudos, um grupo de participantes muito misturado. Tem a pessoa que fez um diagnóstico de angina estável e está em acompanhamento no ambulatório, outro sim sobreviveu ao infarto, outro fez um score de cálcio, por exemplo, ou um exame de imagem e mesmo assintomático entrou no estudo. Então acho que nesse cenário que vale em especial os dados desse estudo, que são observacionais, né, e como o professor bem notou, assim, ele é um marcador de pessoas que estão sob maior risco. Não necessariamente a atividade física é que fez esse risco de mortalidade diminuir. Agora, por outro lado, a gente, vendo os resultados do Érico, fica um pouco mais confortável em não restringir tanto a atividade física no curto prazo, né? Claro que o estudo ele não foi feito para ver exatamente o momento em que a atividade física deve entrar, mas ao menos com 30 dias, as pessoas que se declaravam ativas ali não tiveram nenhuma repercussão negativa disso, né? Então, ao menos aos 30 dias, parece ser algo que a gente deve estimular para que os participantes ou retomem a atividade ou, de alguma forma, pratiquem os níveis considerados saudáveis para a população sem doença coronariana. E vale lembrar, nesse ponto, inclusive, que a gente tem o gráfico de linhas que sobe, a gente tem o viés de que se ele descobriu a doença, preciso fazer atividade física. Então, se a gente notar que melhorou a atividade, todo mundo ficou fisicamente ativo ali, tem essa questão também, né? Que preciso cuidar, preciso fazer algo, né? Então, há também esse destaque. Tem isso, tem também um viés de sobrevivência, uma vez que a gente vê que ele é um marcador de pior prognóstico. Com o passar do tempo, as pessoas que eram inativas têm maior probabilidade de terem falecido, isso vai aumentar a proporção de pessoas fisicamente ativas dentro da amostra, né? O Carlos comentou também da técnica de imputação. É um pouco difícil a gente ter certeza sobre esses dados de como evolui o nível de atividade física, porque nos últimos anos a gente tem uma perda grande do questionário, né? Até a técnica de imputação foi para ver se os resultados se mantinham, se a gente considerasse a última informação disponível como o nível de atividade daquela pessoa ao longo do tempo. Então, pelo menos para isso, né, a análise parece ter mostrado que isso não influenciou o resultado. Mas é difícil a gente ter ideia exata das proporções. Professora Isabela? Não, você falou de imputação, que era uma coisa que eu ia perguntar, mas a outra coisa a resposta ao questionário ela vai caindo ao longo do tempo, mas ao questionário como um todo ou ao questionário de atividade física? As duas coisas, Isa. Existe uma perda do segmento mesmo, mas, por exemplo, a gente tem mais dado de medicamento do que de atividade física ao longo do tempo. As pessoas não respondiam a parte do IPAC. Tá, acho que é importante falar que o Érico é uma amostra de população geral, né, de pessoas, o H1 é um hospital que atende a comunidade do Butantã, né, e essas pessoas moravam no Butantã. Então, acho que ele é interessante porque ele reflete uma amostra de população local, né, que é seguida no hospital secundário. Então, os dados
que o Érico traz, eles vão ser muito semelhantes à realidade que você vai ter em qualquer outro lugar do Brasil, aí, com uma cidade semelhante. Então, acho que essa é a importância, né? Mostrando que realmente, o que a gente já viu de outros estudos também, é que, assim, a aderência a tomar um medicamento, a prática de atividade física, provavelmente ele não respondia porque ele nem fazia nada né? Que a gente, assim, a pessoa é atendida no hospital, sai com a prescrição certa, tudo certo, depois ela cai na vida, nesse buraco negro aí, que é entre o HU e o Butantan, né, as unidades básicas, e a gente não consegue mexer muito nisso. Eu acho que é o nosso ponto mais grave, né, em relação à questão da atenção primária, né, essa comunicação entre o hospital secundário, que trata do doente, e depois esse buraco negro. Sim, exato. E acho que até com relação às perdas, também estava pensando a diferença com os medicamentos, né? Porque no Érico tem uma frequência que não é pequena, principalmente nos anos mais para frente, depois do evento, de ser um informante, não a própria pessoa que responde. Então, o medicamento, ele sabe, porque ele tem até a prescrição, tudo mais um questionário que depende... falar com mais detalhe, né, de horas, aí eu acho que a pessoa mesmo não se sente à vontade de responder. Eu imagino que isso que influenciou. Se vai aumentando muito, né, o número do cuidador que está respondendo, talvez as pessoas tenham muita sequela, né? É que assim, talvez isso tenha a ver também com a perda como um todo, né? Porque às vezes só se conseguiu falar com o cuidador. Seria uma perda, e só se conseguiu falar com o cuidador. Pode ser por sequela, mas talvez a pessoa que não mora mais naquele lugar tenha o contato de algum primo, enfim, né? Algum familiar ou filho, né, que tem mais contato e dá as informações. A gente não levantou formalmente os motivos de não resposta, mas é interessante, porque o de medicamentos, ele... Ou seja, o cuidador cuida dessa parte, né? Exato. Mas ele não sabe informar do resto. Exatamente. É interessante. Oi, Thaís, está online? Olá, online, sim. Eu queria saber mesmo uma questão logística, né? Eu acho que parte já foi respondida, a questão de quantas vezes, então, o questionário era respondido mensalmente, é isso? E o tempo de questionário, eu acho que eu já entendi, a pessoa mesmo que respondia o questionário, não tinha um entrevistador que ia fazendo as perguntas do questionário. Tinha, Thaís, obrigado pela pergunta. Não, tinha sim um entrevistador, né? Então, nos primeiros 30 dias, o contato era presencial. A partir dos 30 dias, óbvio, tinha o convite para vir, mas se eventualmente não conseguia vir, era o contato telefônico. Então, tudo era por meio de telefone que era feito a entrevista. Então, tinha o entrevistador junto. Sempre tinha um entrevistador. Assim, o presencial só, Thaís, era nos 30 dias, isso que o Carlos quis dizer, né? Depois, nos 180 dias e anual, aí era sempre por telefone e sempre o entrevistador aplicando as perguntas. E estranho, né? Porque depois se perdeu o número de respostas dessas perguntas, aí o entrevistador não perguntava, será? Não encontrava a pessoa. Porque perdia porque não encontrava a pessoa, o telefone mudou, é aquela nossa loucura de sempre, né? O telefone mudou, não mora mais na região. Isso, exatamente. Ou não encontrava a pessoa ou era um informante, né? Mas o tempo dos questionários não era mensal, não. Era depois de 30 dias, o primeiro. O segundo depois de 6 meses. E aí a todo, entre aspas, aniversário do evento, né? Sempre 1, 2, 3 e 4 anos. Legal, obrigada. Só avisar a todos que na próxima segunda-feira, excepcionalmente, não teremos a nossa reunião, mas dia 30 retornaremos. Perfeito. Legal. Perfeito. Então, agradecer novamente ao Carlos pela apresentação, dar parabéns novamente pelo título aí recém-conquistado. Uma boa semana para todos. Obrigado. Até mais, gente. Valeu.